Olá, protagonistas! Sejam todos muito bem-vindos aos 5 minutos de mentalidade com Laís Flório. E no vídeo de hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante no nosso processo de crescimento pessoal. Eu estou falando da autorresponsabilidade. Mas antes, eu quero dividir com vocês dois conceitos cruciais que nós precisamos entender bem. O primeiro é de que tudo, absolutamente tudo o que acontece na nossa vida, nós somos os responsáveis. E o segundo é de que qualquer relacionamento sempre será sobre você. Eu vou dar alguns exemplos, inclusive pessoais, que vai fazer com que a compreensão fique muito mais fácil. Começando pelo exemplo da vida profissional, eu quero dar um exemplo aqui para vocês prático. Digamos que uma pessoa ela foi demitida e ela tem dois caminhos. Óbvio que nós sempre vamos passar pelo período de luto, seja quando você é demitido, seja quando você termina um relacionamento, ok? Mas depois passado esse período de luto, a pessoa ela tem dois caminhos para escolher. Um é olhar para a situação e tentar entender o que foi que ela fez ou deixou de fazer que culminou naquela demissão. Isso é uma ação. A outra ação que ela pode fazer é viver se lamentando, né? Ó céus, ó vida, a empresa não não reconhece os meus esforços. E uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui com vocês é que de uma vez por todas, nós precisamos parar de romantizar o que não deve ser romantizado. Eu vou dar um exemplo. Eu já vi muita gente falar, e inclusive eu já fui esse tipo de pessoa e mudei minha mentalidade a esse respeito, que falava, mas a empresa é uma mãe, mas sem esse trabalho eu não vivo, mas eu não sei fazer outra coisa, se eu sair desse ramo, eu não sei o que faço da minha vida, a empresa é a minha vida. E não é assim que as coisas acontecem, pessoal. A gente tem que entender que a relação de trabalho entre uma pessoa e a empresa é uma relação de negócios, de business. Então, a gente tem que parar de romantizar esse tipo de relacionamento profissional, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Eu amo essa frase. E a pessoa pode entender o cenário, ver o que fez ou deixou de fazer e corrigir as ações e seguir em frente. Ou a outra ação, como eu falei anteriormente, é viver uma vida de lamentações. Vejam que as escolhas sempre estão nas nossas mãos. Quando a gente fala de relacionamento, eu quero dar um exemplo meu, que eu passei. Eu passei por um relacionamento em tempos atrás, um relacionamento abusivo, altamente tóxico, certo? Depois eu descobri quando acabou que a pessoa tinha problemas com drogas, com álcool, um caos. E aí, depois que eu passei o meu período de luto, eu comecei a buscar uma compreensão sobre o que foi que me fez estar em um relacionamento daquele tipo, o que foi que me fez aceitar tais coisas. Porque o que nós temos que entender, pessoal, é o porquê a gente aceita algumas coisas e o porquê nós não aceitamos outras. Por que eu me coloco em uma situação e o porquê eu não me coloco. Percebem que sempre vai ser sobre nós, porque o que é que acontece? A vida e as experiências que são colocadas na nossa frente, elas são um espelho. As experiências estão a todo momento nos dizendo o que é que está acontecendo dentro de nós. Então, se eu tiver esse olhar de que tudo, toda experiência é um feedback do que está acontecendo dentro de mim, eu vou conseguir ter as ferramentas para fazer uma mudança. Então, o movimento é de observação, é de olhar a situação e buscar uma mudança, e não de lamentação. E a gente consegue fazer esse movimento quando a gente assume a responsabilidade de que aquela situação foi eu que causei no sentido de me permitir estar naquela situação. Entendem? Então, o primeiro passo para uma vida de sucesso, de você ter resultados extraordinários em qualquer que seja o âmbito da sua vida,
é você ter autorresponsabilidade. E aí, se você gostou desse vídeo, foi um vídeo simples, rápido e prático, encaminhe esse vídeo para outras pessoas para que a gente possa compartilhar ainda mais esse conhecimento, porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado.